Imagine estar no epicentro de uma revolução tecnológica e cada linha de código parece poder redesenhar todo o futuro. Em 2025, não se trata apenas de sobreviver à inteligência artificial. Trata-se de dominar uma nova fronteira da inovação. E muitos dos desenvolvedores, meus amigos, olham um pouco reticentes para IA, com medo, mas eu vejo algo muito diferente disso tudo. Talvez a maior oportunidade de transformação profissional que já existiu. Hoje eu vou te revelar um pouco como transformar esse medo em seu maior poder tecnológico. E antes de mais nada, meu nome é Tássio Noronha, eu tenho mais de 10 anos de experiência, morando mais de 7 anos na Europa, trabalhando com fintechs e diversos setores, e trago um pouco da minha experiência, do que eu vi e vivi, do que eu vejo para o futuro, para tentar ajudar você a tomar as melhores decisões na sua carreira. Vamos nessa? E toda grande revolução tecnológica segue o mesmo padrão. Primeiro vem o medo, o ceticismo, a resistência, depois a adaptação, né? Não dá mais para matar, não dá mais para impedir isso, eu tenho que lidar com isso. E por fim, a reinvenção. Nos anos 80, os computadores pareciam monstros que devorariam os empregos. E já na década de 90, a internet era vista como uma ameaça ao trabalho tradicional. Hoje, essas mesmas tecnologias são fundamentais para a nossa existência. Estão embutidas na nossa sociedade como vivemos, né? A IA não será diferente. Ela não vai substituir os desenvolvedores. Ela vai potencializá-los. E você tem que aprender as nuances dessa tecnologia, dessa onda de inovação, todos os impactos para poder tirar o melhor proveito e acelerar esse seu ciclo de adaptação e reinvenção sobre esse novo paradigma. Então saia desse pensamento de que a IA ainda está coisa de estudante, de teórico e de pesquisador e que isso está ainda longe do mercado. Isso já está no mercado. Você tem que agora, a partir de 2024, final de 2024, aceitar essa nova realidade, se atentar aos ganhos, mas principalmente também nas limitações, porque são nas limitações dessa tecnologia que eu queria focar um pouco, porque é aí que você pode construir uma nova história. E bom, a inteligência artificial é algo maravilhoso, abre várias portas, um poder de processamento sobre o contexto, né, do ser humano, com a fala, com o texto, com a imagem, com o vídeo, mas ela também tem suas limitações e elas são claras, né? Ela pode processar, certo? Ela pode tentar entender contexto, mas verdadeiramente ela não pode criar. Ela não compreende contextos também culturais, ela não sente empatia, ela não sonha. Essas são grandes limitações e que no primeiro momento, quando você está analisando friamente essa tecnologia, parece que isso não tem um grande papel importante. Mas eu tenho que te lembrar uma coisa. Somente humanos continuam podendo transformar problemas complexos em soluções elegantes, criar linguagens de programação, conectar ideias aparentemente desconexas, sentir a faísca da inovação que nenhum algoritmo consegue replicar. Então, no dia que uma IA conseguisse, por exemplo, criar uma linguagem de programação ou um framework end-to-end para resolver uma questão ou responder a uma demanda de um usuário com uma nuance da sua cultura, do seu contexto, aí sim a gente começaria a realmente se preocupar com a substituição humana, mas tá longe ainda, hein? Tá longe. Mas ainda assim, com essas limitações, né, a gente vê aumentos de produtividade enormes. Você vê o próprio Google, né, que tem algoritmos super performáticos, né, dada a escala do problema que eles têm, e assumindo que até 25% do próprio código do Google está sendo escrito com AI, é bem insano de se pensar. A Gartner Research falando, né, que existe um consenso de aumento de produtividade até 30%, né, dos desenvolvedores usando o GitHub Copilot, o que eu sinceramente não gosto nada. Eu tenho usado muito o Cursor e ouço muito falar do Windsurf e outras coisas, mais o Bolt, mas eu preferencialmente me encontrei um pouco com o Cursor. Mas então, não se trata de ser substituído, né? Mas de se tornar incrivelmente mais poderoso. Sua função do que você se chamava de programador, muito provavelmente ele vai começar a sumir. Mas não é o sumir de você vai sumir do mercado de trabalho. A função de programador, para mim, a minha predição é que ela se aproxime de arquiteto de soluções. O arquiteto de soluções é aquele conector de pontos, aquela pessoa que entende muito bem de tecnologia, mas também consegue participar das reuniões comerciais, dos planejamentos estratégicos. Mais uma vez, se tornar um conector de pontos. Uma das grandes limitações, e o que ainda vai ficar com uma grande limitação da AI, é
contexto, né? Como eu disse, o contexto cultural, econômico, das pessoas envolvidas, dos sonhos, das ambições, de todo esse aparato complexo que faz parte de uma empresa. Software, eles são construídos dentro de organizações, sendo elas lucrativas ou não lucrativas, elas respondem a problemas reais, eles estão inseridos numa sociedade. Então, é pensar em toda essa camada de complexidade que vai continuar estando na responsabilidade dos desenvolvedores de entender e traçar os melhores planos de features, roadmaps, soluções, né? Todo esse arcabouço que a IA hoje não consegue nem chegar perto. Mas bom, Tássio, como é que eu posso então ir na direção, né, de cobrir essas limitações da IA? Bom, eu separei aqui 5 skills que eu acho que vão ser essenciais para conseguir surfar muito bem essas limitações da IA para 2025. E a primeira delas é: tenha maestria em agentes autônomos. Os agentes, eles estão, sim, cobrindo uma grande parte dessas limitações que a AI traz, né, que esses modelos não conseguem ainda cobrir. Então, uma dica que fica para mim: aprenda a configurar, a treinar, a supervisionar esses sistemas, né? Eles são realmente muito complexos, envolve um outro paradigma, para mim, de programação, né? O que a gente está acostumado com o interativo, o procedural. Bom, eu acredito que os agentes trazem um outro paradigma de como a gente pensa software. Então, domine ferramentas como Creo AI, LangChain, Llama Index. Tem muita coisa interessante sobre isso. E torne-se o estrategista, não apenas o executor, nessa inserção de agentes na sua problemática, na sua empresa. E o segundo ponto é personalização inteligente. Criar soluções de IA sob medida para indústrias específicas. Os modelos, eles não vão caminhar para uma generalização, como dizem, AGI, pelo menos não em 2025. Mas existe um grande gap ainda, né, de alguns conhecimentos específicos e AI. Por exemplo, eu vi muitas pessoas criando modelos, né, pegando modelos e melhorando ele, usando prompt, fine tuning, agentes ou só uma arquitetura mesmo de prompt para conseguir resolver problemas específicos de pesquisa, de medicina, de direitos autorais, enfim. Tem muita coisa ainda entre o gap dos modelos atuais, se a gente pega ChatGPT, Claude AI, os modelos da Mistral. Então, é interessante a gente entender essas limitações que estão no gap da realidade e dos modelos. E medindo essas distâncias, a gente consegue sim encontrar oportunidades. E o terceiro ponto não é bem uma skill, mas é uma oportunidade, e seria o empreendedorismo digital, né? Construir pequenos produtos ali, prototipar rápido, porque nunca a barreira tecnológica esteve tão baixa para você criar um protótipo de alguma ideia. Então, se você tem uma ideia, se você analisa um nicho, vê uma dor ali, você pensou já uma solução, conversou com alguém, isso seria interessante, se joga. Cria alguma coisa, bota esse brinquedo na mão, porque software está barato para a prototipagem. Não estou falando de criar aplicações de, vamos dizer, 20, 30 mil linhas de código, aí a curva de produtividade começa a pegar, porque esses modelos ainda se batem um pouco quando o contexto necessita de muita informação, né? De muito dado, de muito código, mas no início, nossa, as primeiras features você só vai voar. Então eu te convido, experimenta, constrói alguma coisa pequena, lança, ou só para você mesmo. Vai testar sua própria produtividade de criar algo do zero com AI, usando essas ferramentas de Cursor, Bolt, o próprio ChatGPT. Tenta usar essas ferramentas analisando onde se extrair mais a produtividade, né? Onde aumentar, onde te ajuda, né? E o quarto ponto seria: explore tecnologias com realidade aumentada. Pense em interações humano-máquina de uma forma mais ampla. Antecipe, projete, sobretudo, experiências, não apenas sistemas. Veja como a forma que a gente interage com sistemas mudou radicalmente com os LLMs. A nossa forma de buscar informação, de debater, de pensar até sobre as nossas próprias ideias, de fazer brainstorm, isso tudo está sendo radicalmente mudado. Algumas dicas que eu levaria para você seria: pense no Apple Vision Quest do Meta, né? Como essas plataformas elas vão evoluir com o potencial de geração de
artefatos, de aplicações e de experiências com a inteligência artificial. E aí o quinto ponto e o mais importante, né, de todas essas skills, eu acho que para surfar 2025, eu trago a empatia e a vulnerabilidade emocional. Estou usando esse aparato porque é justamente isso que a AI não vai trazer ao mercado, a parte humana. Então, desenvolva empatia como sua maior vantagem competitiva. A AI ainda não vai lá ajudar o júnior proativamente quando ele está só se batendo no loop, sobre a geração de uma documentação, sobre o entendimento de um código existente, ver essa subtilidade das necessidades humanas, né, e transformar ela numa tradução em soluções tecnológicas. Essa parte humana de se conectar, de estar também vulnerável a entender, a se colocar no espaço do outro, em toda a escala da empresa, isso vai ser cada vez mais rico, porque o técnico tá barato. Mais uma vez está barato. Você não vai concorrer com a produtividade de escrever um código Lambda com a AI, com um LLM, mas a AI não vai competir de forma alguma com a sua própria humanidade, com a sua própria empatia, com o seu próprio respeito, né, e atenção ao próximo, de quem você está trabalhando, para quem você trabalha, a solução que você trabalha. Se atente a isso, respire e vamos para lá. Bom, e depois dessas principais 5 skills, né, que eu enumerei, que eu acredito que vão ser realmente diferenciais, é um misto ali de tecnologia, mais negócios, mais soft skills, né? Então, eu trouxe uma bônus, né? Ela não é bem enumerada aqui, mas eu trago uma dica geral. Construa e se desenvolva em público. Compartilhe sua jornada. Esse projeto do YouTube que eu estou fazendo é uma parte disso, né? Compartilhar o que eu tenho, né? AIs não têm experiências. AIs organizam, buscam informações, mesclam uma coisa com a outra e te dão uma coisa aproximadamente assertiva do que você está buscando, do que você está querendo, né? Mas elas continuam não tendo experiências humanas. Então, isso é um grande diferencial para 2025. Então, cada projeto, cada desafio, cada linha de código pode se transformar em uma oportunidade de conexão, de aprendizado. Sua transparência se tornará, sem dúvida, sua maior credencial profissional em 2025. E bom, para fechar tudo isso, só queria lembrar para você, 2025 não é sobre humanos versus máquinas. Esqueça essa dualidade polarizada. 2025 é sobre humanos com máquinas, criando possibilidades que ontem ninguém conseguia imaginar. Você não é apenas um desenvolvedor, você é um pioneiro digital, um arquiteto do futuro. Você conecta pontos, você traz coração para dentro do maquinário. Você bota a humanidade entre uma linha e outra. A revolução de IA começa com você, agora, dentro de você. Não está no servidor do OpenAI. Lembre-se disso. O coração vai valer muito mais a partir de agora. Use ele, traga ele para frente e você vai ver os resultados. Então, galera, sobre esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado, espero que eu possa ter contribuído um pouco com o seu pensamento de como se preparar, de como lidar com a inserção, a chegada da AI cada vez mais presente no dia a dia das empresas, do seu dia a dia também, não é? E bom, me fala o que você achou dos pontos que eu levantei aqui. Tem alguma coisa que você pensa, já está aplicando, pensando no futuro pessoal, profissional? Deixa aqui seu comentário, like, dislike se você gostou ou não, e sinta-se livre para subscrever, para se inscrever no canal, certo? Até a próxima e um grande abraço.